Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje no Olha Quem Está Falando, o dono de uma voz que é patente alta, esse aí, você vai conhecer a história profunda do rádio, porque é conhecedor, é ouvinte, acima de tudo, um talento nato que grandes momentos do rádio passou e tinha a voz, senhoras e senhores, de Valdir Luiz. Grande Fabiano! Obrigado, rapaz, por ter aceitado esse convite. Olha aqui, sinceramente, estou arrepiado, estou muito feliz, sinceramente, muito feliz de estar aqui, porque eu sempre acompanhei o Olha Quem Está Falando, grandes amigos participaram. Aí um dia eu conversando com a Glaucia Araújo, uma querida amiga que trabalhando, amo junto. Grande Glaucia. Grande Glaucia, trabalhando muitos anos juntos. Eu falei, Glaucia, pô, me avisa lá com o Fabiano, que eu quero lá participar desse programa. Aí o destino nos colocou na mesma empresa agora. Verdade, e aí me tornei um amigo, já era fã, e com maior alegria, com o maior prazer, estou aqui no Olha Quem Está Falando. Pô, eu que agradeço, pô. Valdir Luiz é a história do rádio esportivo no Rio e no Brasil, né? Que tem um... Aliás, ô Valdir, a gente pode falar que o rádio esportivo é a coisa mais importante do rádio hoje em relação assim, a comercial, a própria audiência? Hoje o rádio esportivo tomou uma proporção muito grande, já vendo muito, mesmo com a televisão transmitindo tudo que é jogo, o rádio não perdeu a sua essência, sabe? Às vezes, enquanto você pega um Uber, você pega um táxi, você anda na rua, as pessoas, pô, te ouço lá na Tupi, pô, tu saiu da Nacional, né? As pessoas te perguntam, o rádio esportivo é muito importante. Como é também o rádio de comunicador, porque eu sou um ouvinte de rádio, acompanho a trajetória de outros grandes comunicadores do AM, do FM. Então o rádio está no meu sangue, porque eu sou de uma família de radialista. Sim. O meu pai foi radialista nos anos 60, numa época áurea da Rádio Mauá, que tinha Haroldo de Andrade, Oswaldo Sargentelli. Meu pai era comunicador. Valdir Machado fazia programa de 2 às 4 na extinta Rádio Mauá, que depois virou a Ipanema, depois virou a RPC. E um tio também que eu tenho, que já faleceu também com meu pai, trabalhava na Rádio Metropolitana, ainda na Rua do Riachuelo. Sim. Então eu ia durante a semana assistir meu pai nas férias e domingo eu ia com meu tio na Rádio Metropolitana, na Rua do Riachuelo 48. Quer dizer, o rádio está no meu sangue. Não teve sempre jeito, gostei né? de rádio, sempre gostei. Sensacional. Eu te perguntei isso, Valdir, porque a gente fala que a gente está vivendo uma transição do rádio, né? O rádio que era antigamente, hoje com esse negócio de mídia, com plataformas, com rede social, tudo isso acaba fazendo o rádio ter que se transformar, né? Mas uma coisa que não mudou, na minha opinião, é isso. É aquele... o futebol, não só o futebol, o esporte no rádio, que ainda tem uma força incrível, muito né? grande, muito grande. Uma força, você vê o Mundial de Clubes, com todas a TV Globo transmitindo, Sport TV, o Cazé TV, mas o rádio estava lá, a Rádio Tupi transmitiu, e muita gente, quando te ouvindo no jogo tal, te ouvindo, o rádio pegou uma força muito... Não deixou de ser. Muita gente falava, pode ver na TV a cabo, o rádio vai diminuir a intensidade. Ao contrário, o rádio cresceu. Hoje, você ouve o rádio no telefone. É verdade. Qualquer lugar. Telefone. Ninguém mais leva radinho de pilha. Eu sou da época de levar radinho de pilha pro estádio. Agora ninguém ouve mais, ouve do telefone. Então houve uma evolução. Eu acho que o celular hoje, você grava por zap um comentário de casa rapidinho por zap. Antigamente você tinha que matar o telefone, botar o jacaré. Sério. Quantas vezes eu matei o telefone fazendo... que o som ficava ruim. Agora não, com o zap é limpinho. Sim, então veio o rádio... A tecnologia está ajudando. Esse contexto todo do esporte. E o podcast é um rádio. É verdade. É o que a gente faz no rádio. Descontraído. Exatamente. É um rádio mais descontraído, que as pessoas se soltam, não tem tempo, não tem aquele tempo limitado, não tem comercial. Ficam mais à vontade. Ficam mais à vontade. O podcast é um negócio... É um rádio. É verdade. O rádio é eu importante. sempre falei isso também, que a gente vive hoje, esses podcasts todos, inclusive o que eu faço aqui, nada mais é do que um papo no rádio. Que você sempre fez, sempre teve, né? Só que agora tem a imagem para alguns e outros só o áudio mesmo. Não, e você vê, hoje o rádio melhorou ainda mais, que você quer conhecer o Fabiano? Liga lá na Rádio Tupi, que ele vai lá nas meias horas, vai dar um noticiário, você vou no YouTube, você vê. Hoje você se torna conhecido não só na televisão, mas pelo rádio também. É verdade. E antigamente era só a voz, né? Só a voz, né? Ouvir a voz, aí faz aquela ideia do locutor, do que estava falando, né? E muita gente fala que locutor é tudo feio, né? Os que têm voz bonita, então... É verdade. Eu já ouvi muito isso. Mas, ô Valdir, aqui no Olha Quem Está Falando, a história do rádio é a coisa mais importante, né? Assim, a gente tentar contextualizar o rádio
como gerador de histórias, né? E a sua, com certeza, não podia faltar aqui no Olha Quem Está Falando. Mas como é que foi esse começo? Você falou aí do seu pai, do seu tio, mas como é que foi o começo seu na rádio? O meu começo foi fazendo futebol de salão. É mesmo? Em 1978, eu tinha um padrinho do meu irmão, que era também de rádio, o Zé Duba. Ele me apresentou a um rapaz chamado Carlos Ramiro, que ele fazia transmissão de futebol de salão aos domingos de manhã. E aí, na Rádio Mauá. Aí eu entrei fazendo futebol de salão, porque eu queria começar o meu sonho. Mas como é que foi esse começo? Falou, vamos lá, e você foi? Teve um teste? Não, fui lá. Aí ele perguntou, tá preparado? Aí eu falei, aí me deu uma escala, você mora onde? Eu falei, na época eu morava no Meia. Vou te escalar para dar o resultado do jogo do Mackenzie. Mackenzie é um clube que tinha no Meia que jogava futebol de salão. Aí eu cheguei lá, conhecia todo mundo, que eu jogava futebol lá no Mackenzie, ia ver jogo. Arruma um telefone. Aí terminou o primeiro tempo, eu liguei, o cara me botou no ar, falei, terminou o primeiro tempo aqui no José do Mackenzie, primeiro tempo Mackenzie 0, aí deu 1-0 para o Mackenzie, fulano de tal, o gol foi marcado aos 12 minutos do primeiro tempo, daqui a pouco a gente volta ao final do jogo. Aí eu falei, no dia imagino que nervoso é dessa, né? Pouco tenso. Aí no dia seguinte ele falou para mim assim, gostei. Domingo você tá no Grajaú. Aí eu, fui pro Grajaú. Aí umas 2 semanas depois, começou a transmitir futebol de salão de noite. E aí a Rádio Mauá voltou a fazer futebol. Aí perguntaram para mim assim, vem cá, tu quer entrar na equipe de esporte da montando? Eu falei, quero. O problema é o seguinte, tem uma brecha para cobrir o Botafogo lá em Marechal Hermes. Eu falei, E eu era solteiro naquela época, morava com Botafoguense. Falei, fui para Marechal Hermes. Aí, cara, aí botei na minha cabeça, Fabiano, eu vou me destacar, cara. Eu não tenho uma voz bonita, mas eu tenho que me destacar pelo trabalho. Sim. Aí eu fiquei amigo do jogador, aquele time que tinha Gil, Mário Sérgio, falecido Paulo César Caju, um timaço do Botafogo de 78. Fiquei amigo dos caras, viajava, comecei a fazer jogo. Aí a Rádio Capital abriu uma equipe de esporte em 80, veio de São Paulo, trouxe gente de São Paulo e pegou umas pessoas aqui do Rio. Aí me indicaram. Gerson, que eu tinha de ouro, foi pra lá. Aí me indicaram pra fazer o Botafogo. Aí então o Botafogo já era o futebol, não era futebol de salão mais. Não, já passei pro futebol. Eu fiquei no futebol de salão um mês mais ou menos. Por falar em futebol de salão, o Apolinho também começou no futebol de salão. Né? Sabe quem era meu companheiro de reportagem? O falecido Jorge Nunes, que foi um grande comentarista, meu amigo, era meu irmão. Era eu e o Jorginho fazendo reportagem, o Newton Zarani, que era um comentarista especializado em futebol de salão pro Jornal do Esporte, e o Garcia Júnior. Aí eu fiquei pouco tempo, eles começaram a fazer futebol, me perguntaram se eu queria ir pro campo, que era o meu sonho. Sim. Aí eu fui pro campo, aí fui pra Rádio Capital, fiquei na Rádio Capital 4 anos, depois eu fui para a Rádio Bandeirante e em 85 houve uma debandada da Rádio Nacional para ir para a Rádio Globo. Saiu o Zé Carlos, saiu o Washington Rodrigues, saiu o Heraldo, saiu o Elcio Venâncio, Gilson já estava na Globo, já estava. E esse pessoal foi todo para a Globo, saiu do Nacional para a Globo. Aí eu tinha um currículo lá na Rádio Nacional, que era o meu sonho. Eu tinha falado com o Zé Carlos, deixa um currículo aí, tiver oportunidade. Aí eu tinha um currículo. Aí o Milton Gonçalves era o diretor era o diretor da rádio. Aí um dia eu estou em casa, me ligaram. Eu cheguei em casa e minha mulher falou, ligaram para você lá da Rádio Nacional, para você ir lá. Aí eu cheguei lá e me perguntaram, você quer trabalhar? Tem uma vaga aqui. Eu falei, quero. Aí fui lá na Rádio Bandeirante, que era na rua, na Avenida 13 de Maio, fui lá, comuniquei ao Avelino Dias, você não, tudo bem. Aí no mesmo dia, me deram uma chave, abriu o armário da CBF, já entrei fazendo CBF. Uma baita de uma equipe, Luiz Mendes, Júlio César Santana, só tinha fera. Depois veio Valdir Amaral, com a equipe toda. Qual foi o ano isso? 85. Você falou do primeiro, volta só um pouquinho, você falou do primeiro jogo lá no Botafogo. O primeiro jogo não, né? Quando você foi fazer Botafogo como repórter. Qual foi o seu primeiro jogo? O primeiro jogo? Te digo hoje, 23 de setembro de 78, Botafogo 2, Portuguesa 1. Osmar avançou com disposição e tocou para Dé, que abriu as pernas. Luizinho ajeitou para Ademir Lobo. O chute foi em cima do goleiro, que falhou. E Dé conferiu. Mendonça e Ademir Lobo fizeram grande jogada. Mendonça acabou entrando livre pela esquerda e acertou um bom chute. Veja agora, 2-0.
A defesa do Botafogo vacilou na cobrança do escanteio e Luizinho dominou a bola como quis, tirou o Zé Carlos da jogada e fez 2-1. Primeiro jogo que eu fiz como repórter. E aí, como é que foi, cara? Pô, cara, foi uma coisa emocionante, Fabiano. Marechal, aquele antigo estádio do Botafogo de Marechal Hermes. O Botafogo venceu por 2-1. Um gol do Mendonça, um gol do Deck, o nosso companheiro, e quem fez o gol do português foi o Luizinho das Arábia. Foi o primeiro jogo que eu fiz como repórter de campo. O locutor foi José Rezende, que foi muitos anos na Rádio Nacional, está radicado hoje em Cabo Frio. Aí foi o meu primeiro jogo como profissional, nunca mais esqueci. Inauguração do estádio de Marechal Hermes, do Botafogo. Na época eu jogava em Marechal Hermes, você deve se lembrar. Sim, foi o primeiro jogo que eu fiz como repórter. E o último jogo que eu fiz como repórter foi a final do Campeonato Carioca de 2005. Fluminense e Volta Redonda, 3-1 Fluminense. No dia seguinte, o Cristiano Menezes, que era o diretor da Rádio Nacional, perguntou, vem cá, tinha saído um repórter, tinha saído um comentarista, que era o Tasso Santos, saudoso Tasso Santos, quer subir para a cabine? Quer virar comentarista? Eu falei, quero. Aí subi, mas eu tinha esse sonho, mas tu tinha, Fabiano, que galgar as coisas com tranquilidade, sem atropelar ninguém. Graças a Deus aconteceu. Eu me preparava, no intervalo do jogo eu ficava ouvindo o comentarista como ele abria, como ele fechava, entendeu? Como ele voltava pro locutor, entendeu? Essas coisas. E você pegou uma fase do rádio que hoje tá mais moderna, né? Que para falar do campo com a cabine, por exemplo, era aquela fiarada terrível que mas você tinha um telefone chamado Magneto, que a gente fazia muito isso. A gente passava pro time, tinha um telefone que era Magneto, o telefone direto com a cabine. Aí você falava, aí chamava o locutor, falava, olha só, já tá o time pronto aqui. Aí você escalava o time. Vamos lá, o Flamengo, bom, número 1, Rossi, 2, o Hélio. Aí quando você passava no ar, não ficava aquele negócio, repete aí. Entendi. Entendeu? Entendi. Tinha, pelo menos a Rádio Nacional, Tupi e a Globo sempre tiveram uma estrutura muito forte, vários operadores no campo, puxando o fio, e tinha esse magneto que você passava. Eu trabalhei com um comentarista, que ele perguntava assim, quem vai... Ele ligava lá para baixo e perguntava, quem vai... Vem cá, vai ter alteração? Vai ter. Quem vai entrar? Aí eu dizia, olha, eu acho que está na hora de trocar para botar o fulano. Não acha coisa nenhuma, que já recebeu um ponto, né? O rádio era diferente, Fabiano, sabe? Porque hoje você tem a modernidade. Você tem a modernidade de você tem o celular, que você tem o celular. Antigamente você fazia a chegada de delegação no aeroporto, aquele monte de ficha, eu estava falando aquele monte de... Hoje não, mas hoje você tem dificuldade. Pô, eu fiz entrevista na casa do Renato, de ficar com o Renato Portaluppi, na casa do Túlio, na casa do Bebeto, os caras te recebiam em casa, o Zico te atendia, os caras, os grandes nomes, o rádio tinha uma relevância, havia um respeito, e eu, graças a Deus, eu consegui, todo mundo sabe que eu sou Botafogo, mas eu tenho amizade com todo mundo, eu nunca tive problema com ninguém, clube nenhum, eu chegava lá, eu cobri o Flamengo um bom tempo, aí o Carlinhos dizia, ih, chegou o espião do Botafogo, então eu sempre tenho muitos amigos no Flamengo. Carlinhos Violino? Ele era técnico, quando eu chegava lá e falava, chegou o espião do Botafogo aí. Entendeu? Uma coisa, a minha geração, e eu sou de uma geração que só tinha monstro. Eu não fui monstro, mas só tinha monstro. Você não foi. Você é monstro. Kleber Leite, Ronaldo Castro, Loureiro Neto, Iata Anderson, Washington Rodrigues, Denis Menezes, Loureiro, né? Então, cadê? Rapaz, só tinha... Eu aprendi. E eles te davam, Fabiano. Eles todos, sem exceção. Eu não trabalhei com o Kleber, mas sou amigo do Kleber até hoje. Mas o Loureiro me ensinou muito, o Washington me ensinou muito, o Denis me ensinou muito, o Iata, o Ronaldo, esses caras... E esses caras eram respeitados. Eles chegavam a abrir. E você trabalhando com eles, até você... Estando ao lado deles, você era respeitado quando você fosse fazer sozinho, entendeu? Era uma geração que o jogador te respeitava. Você falou os nomes aí, me veio assim umas... Eu sempre fui flamenguista roxo, né? De ouvir rádio, eu sou de Minas, de Muriaé. Né? Eu tinha meu radinho lá para ouvir os jogos, e eu ouvia, porque a única rádio que pegava era a Rádio Globo e a Rádio Tupi, que pegava lá em casa quando eu estava transmitindo futebol, quando tinha jogo, à noite, de tarde não pegava bem não. E aí todos os nomes que você falou, rapaz, eu lembrei assim de vinhetas, de nome dos caras transmitindo então eu vou te o jogo. Falar, olha só, a Rádio Nacional tinha Zé Carlos foi para Globo. Então a Nacional tinha Valdir Amaral,
Valdir Amaral, Júlio César Santana, Ailton Ribeiro, Agostinho Gomes, pô, Paulo Roberto Braga, pô, aí tinha Paulo César Tênis, aí tu, isso narrador, aí tu ia pra Tupi, Dulcei Camargo, Valdir, aí a Rádio Nacional tinha, a Rádio Zé Globo tinha Zé Carlos Araújo, Edson Mauro, Celso Garcia, José Cabral, e eu tive o privilégio, Deus foi muito bom, agradeço a Deus todo dia, trabalhei com esses caras todos, e aprendi tudo com eles. Você teve academia, assim, você fez faculdade, alguma coisa que Fiz. Eu me formei, por incrível que pareça, para dar alegria à minha mãe, me formei em Direito. Mas nunca fui no fora. Nunca. É mesmo? Não fui porque minha mãe queria que eu fizesse. E eu fazia Direito de manhã e à noite fiz faculdade na Gama Filho. Mas só para complementar, porque eu já tinha um título, eu já era bacharel em Direito, então só fiz 4 períodos. Ah, tá. Mas o que me deu, sinceramente, o que me deu realmente vivência foi o rádio. A TV, eu trabalhei um bom tempo na TV também. Sim. Qual TV que você... A TV eu trabalhei com o Zé Carlos na Band, fazendo primeiro Mesa Redonda de 2005 a 2009. O Zé Carlos, eu, falecido Gilson, Gerson e Pedro Costa. Depois nós fomos para a Band fazer o Jogo Aberto. Aí eu saí da Band. Aí o Zé Carlos saiu da Band, eu era funcionário da EBC, que se juntou com... Era a Rádio Brás, virou a EBC. Aí eu comecei a fazer na TV Brasil, aos domingos, na Mesa Redonda, com o Sérgio Bocage, Ricardo Mazella. E aí veio o convite. Aí eu fui trabalhar um curto período na Record. Na TV Record. Mas como repórter. Aí eu fui, mas aí eu não estava me sentindo bem, Fabiano, porque eu não queria mais voltar a ser repórter. Sim. Entendeu? Pô, fiz grandes amigos, uma emissora fantástica. Aí teve uma mudança lá, bateu um passaralho lá, caiu todo mundo e eu caí junto também. Aí uma mudança de comando, e lá quando mudava o comando, aí eu fui. Aí eu estava só no rádio. Aí o Edilson Silva, que está hoje na Tupi também, comandando o Giro Esportivo, ele foi para o lugar que o Zé Carlos utilizava de 10 às 11 da noite. Ele foi para a CNT o domingo à noite, eu fui com ele. Era eu, Jorge Nunes, o Maurício Menezes e quem mais? E o Ronaldo Castro. Aí depois ele foi para a Band e eu fui junto. Então, televisão... Também teve uma representativa. Mas transmissão de futebol na TV você já fez? Fiz na TV Brasil. O ano passado eu fomentava a Série B. Série B, TV Brasil, eu fiz Série B. Até eu me aposentar, que eu me aposentei lá da EBC no dia 17 de fevereiro desse ano. Mas graças a Deus surgiu o convite da Tupi, eu estou muito feliz de conhecer o Fabiano, que já era meu ídolo de ouvir. Ídolo, você é meu ídolo do futebol. E assim, eu falo disso com muito carinho, porque eu entrevistei o Apolinho e falei com ele, rapaz, pra mim... Eu me lembro, você entrevistou o Gilson também, que eu assisti. Gilson Saudoso Gilson, meu amigão, cobriu o Botafogo junto comigo. Não, Gilson é sensacional. E a gente fez junto televisão. Não, pô, Gilson, quando eu conheci, antes da entrevista, pô, foi sensacional. Gilson Borsato, o nome dele, sabia? Não sei, pô. Mas eu tava falando, porque eu falei com o Paulinho o seguinte, falei, vocês são tão importantes para o brasileiro. Eu falei para o Paulinho em relação ao esporte no rádio. Vocês são tão importantes porque o brasileiro, era até um slogan do Zé Carlos, não vive sem rádio. O Garotinho continua. Então, não vive sem rádio. E isso, para mim, foi a minha vida. Né? Ouvia futebol, meu irmão ouvia futebol, todo mundo gostava de meu pai, que meu pai era torcedor do América, daqui do Rio, né? Apesar de ser em Minas, meu pai era torcedor do América. Lá em casa era uma confusão, né? Porque eu tinha flamenguista, botafoguense, tricolor, vascaíno, lá em casa, família grande, né? E eu falei para ele isso. Falei, vocês fazem parte de um universo que vocês não têm ideia, inclusive você. A gente que gosta do futebol, que gosta do rádio, né? Um negócio que você sabe. Você vai falando os nomes, Kleber Leite, por exemplo. Eu comecei a frequentar o clube do Flamengo quando o Kleber Leite era presidente. Mas eu sempre que via ou que ouvia alguma coisa, eu falei, não, eu só lembrava dele fazendo entrevista. O Kleber foi um gênio, ele criou enquanto a bola não rola, a bola de fogo. E eu, Fabiano, o meu sonho. Sabe, o que eu digo hoje é que as pessoas têm que ter uma referência. O meu sonho, eu era garoto, e eu nunca escondi de ninguém que eu sou Botafogo, mas quando aquela luzinha está acesa ali, eu sou profissional. Claro. E quem me conhece sabe. Todos, né? Todo mundo. Eu aprendi uma coisa com o Kleber Leite quando eu entrei. Ele falou, não esconda seu time, mas seja profissional. Torça, mas não distorça. Fabiano, se eu faço o jogo do Botafogo lá pela Rádio Tupi, todo mundo sabe.
Tá jogando bem, tá jogando bem, tá jogando mal, não tem, foi pênalti, não foi pênalti. Então, e você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Claro. Eu tive a felicidade na vida de trabalhar no momento áureo da Rádio Nacional. E estou na rádio hoje, que é a maior audiência do Brasil, você também trabalha lá. Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande quando você dá uma opinião. E hoje tem televisão, tem mais. Então eu sempre aprendi, graças a Deus eu nunca misturei as coisas. Eu, quando não estou trabalhando, eu não sou filho de chocadeiro. Eu vou a jogo do Botafogo, vou de camisa, vou com a minha filha, porque eu sou sócio proprietário, tenho direito à entrada lá no Newton Santos. Não uso nem o direito de jornalista, porque quando eu vou como sócio proprietário, eu vou de camisa, de agasalho do Botafogo, que aí eu torcedor, eu estou de folga. Mas quando eu estou trabalhando, para mim é... Eu acho sensacional, sabe? É claro que a gente pensa assim, sempre... Eu fico ouvindo às vezes hoje, por exemplo, o Júnior, né, como comentarista na Globo, e às vezes eu acho que ele fala, é a minha opinião minha, assim, como torcedor, claro, eu não estou avaliando tecnicamente, mas às vezes eu acho que ele fala mais mal do Flamengo do que bem. Não, mas que acaba, sei lá, não vou falar muito bem, não. Porque você fica com uma responsabilidade muito grande, cara, entendeu? Se você ficar elogiando muito, então você tem que ser frio. O que acontece com o Júnior? Acontece com muita gente que... Você vê o Júnior, o próprio Roger, quando faz jogo do Fluminense, ele fica preocupado e se ele elogiar muito, as pessoas ficam com... Que hoje a rede social é uma cobrança incrível, Fabiano. Hoje você não pode errar, sabe? As pessoas... Tem uns haters, né? Os caras que... É um negócio que só vê o lado ruim. Aconteceu, eu me preocupo sempre em fazer a coisa certa. E eu sempre fui um ouvinte de rádio. E eu aprendi muito. Eu ia pro rádio, aquele radinho espica, ia com aquele radinho, saía do Maracanã com 15, 16 anos, pegava lá um ônibus para ir pro Meia, ouvindo eu, meu irmão, meus amigos, todo mundo ouvindo, o João Saldanha. Então, o dia que eu entrei no rádio, eu fiquei, rapaz, primeira vez que eu fui fazer um jogo no Maracanã, Fabiano, eu fiquei, aqueles caras que eu ouvia. Imagina. Depois os caras, comecei a conviver com os caras me chamavam pelo nome, os caras me davam esporra, mas também me elogiavam. Falei, caramba, que mundo que eu estou vivendo. Olha, é um negócio maravilhoso. Eu vou te falar uma coisa, rapaz, eu trabalho em rádio já tem um tempinho também. Você é um cara... E aí, rapaz, teve um jogo do Flamengo que foi no dia do meu aniversário, já tem alguns anos isso. Eu trabalhava na JB ainda nessa época, no comecinho, foi lá 2006 ou 2007, eu não sei exatamente. E aí, no dia do jogo, alguém passou para o Zé Carlos o meu aniversário. E ele falou no ar, e eu estava ouvindo o jogo, e me ouviu, foi uma surpresa. Primeiro que eu ouvi, ele falando meu nome, o Zé, falei, caramba, o Zé Carlos Araújo. E olha que eu já trabalhava em rádio há um tempão. Para mim foi um negócio absurdamente emocionante, cara. Quando ele falou. Eu agradeço a Deus todo dia, cara. Todo dia eu agradeço a Deus de me dar saúde, graças a Deus, e ter a oportunidade de... Já quase no final de carreira, está trabalhando com o Zé Carlos, com o Penito, com o Heraldo, com o Gerson, com o Dé. E o Zé Carlos tem um bordão que... Gente que se liga na gente. Um abraço para o rubro-negro José Fabiano. Ele falou isso. Ele falou meu aniversário. Eu fiquei, aquele dia foi o melhor dia da minha vida. Agora no jogo do Flamengo ele vai voltar a mandar abraço, que eu vou falar. Eu vou estar com ele agora fazendo o jogo, eu vou lembrar para ele. Que ele tem uma relação de abraços, que é um negócio impressionante. E é uma das pessoas mais organizadas que eu conheci na minha vida. Quantos anos de Rádio Nacional? 39. Caramba. 39 é uma história. Eu trabalhei 18, achei que era muito para ser o dobro. Trabalhei 39. E saí porque é uma lei, eu completei 75 anos e você não pode mais continuar. Eu saí, só deixei amigos lá, Rádio Nacional, TV Brasil. Tive programa musical, que eu sempre gostei também. Foi na Rádio Nacional o programa musical? De 2017 a 2024. Alô, Rio, de 8 às 10 da manhã, aos sábados e domingos. E de 9 às 10, eu, você e o rei. Só Roberto Carlos. Depois mandavam carta para lá, mandavam e-mail. E fui também no período que a Nacional ficou 3 anos sem futebol. Eu fiz um programa de tarde com a Glaucia, dividia com a Glaucia e depois com o Hilton Abirian, que foi da Globo muito tempo, o Tarde Nacional. Eu fui comunicador também. A Glaucia é uma grande amiga. Essa Glaucia desde 93. Foi rubro-negra. Pega no meu pé até hoje pra caramba. Foram 39 anos lá. Caramba, comentei 3 Copas do Mundo. Você já foi em loco na Copa? Assim? Fui. Eu fiz 2 Copas em loco. 10 e 14, que foi aqui no Brasil. Estava nos 7-1 e fiz uma por tubo, que foi a de 18. Sim. E 22 a rádio não comprou o direito, não transmitiu. Em Copa eu fiz 3. Estava lá em Belo Horizonte? Fiz todos, estava. Rapaz, eu vi as crianças pequenininhas da idade da sua filha chorando.
Eu tava nos 7-1, tava nos 7-1. Aí passou do 3, eu já fiquei nervoso. Já Rapaz, aquele jogo eu nunca vi igual na minha vida. Um jogo daquele, um olhava pro outro assim. O que tá acontecendo? Todo mundo, que é bancada, né? Copa do Mundo é bancada, né? Olhava pro outro, ninguém, todo mundo. 20 minutos tava 4-0. 22 minutos, 4-0. Caramba, eu não gosto nem lembrar aquilo. Vou te falar, eu nunca mais assisti os gols. Nunca mais. Só no dia, né? Que foi depois eu não vi mais. Aí quando o Flamengo jogou agora com o Bayern, então eu falei, vai ser igual o Brasil. Não, mas foi. Começou 2-0. Depois aquele gol do Gerson deu uma equilibrada. Ô, Valdir, eu gosto muito da história do rádio, porque, como eu te falei, como você, eu sempre fui um ouvinte de rádio. Sempre, né? AM, FM. Eu ficava... Até hoje eu zapeio muito, fico ouvindo. Esse radinho, por exemplo, que eu tenho ali é de ondas curtas. Ele é de 1942, esse radinho. Funciona, só que não pega mais onda as rádios, né? Da onda. E o fato de ser um fã do rádio me faz o quê? Você trazer os comunicadores, os repórteres... O teu programa é maravilhoso. Eu sou fã do Olha Quem Está Falando. Falei pro Fabiano quando eu conheci ele, eu quero ir lá no Olha Quem Está Falando. É legal pra caramba o teu programa. É a história do rádio. Conta a história do rádio e prende quem gosta de rádio, fica preso. E tem uma audiência muito boa no teu programa. Sim, muito bom. Graças a Deus tem. Porque você é do rádio, você é bom, você é um cara simples, um cara humilde e bom, e gente boa. E bom no ar pra caramba. Obrigado, Valdir. Mas eu queria que você contasse um pouco desses 39 anos aí da Rádio Nacional, em forma de trabalho mesmo. Assim, você foi repórter. Eu entrei como repórter. Entrei como repórter em 1985. O chefe da equipe era o Luiz Mendes. Aí, em 86, veio o Valdir Amaral, que veio da JB. A JB montou uma equipe de esporte por um ano, levou o João Saldanha. AM, né? AM, levou o João Saldanha, Valdir Amaral, Cláudio Perrot, Sidney Amaral, Loureiro, veio um Ailton Ribeiro, e todos vieram para o Nacional. O Saldanha já tinha trabalhado no Nacional, antes de ser técnico da seleção. Sim. Quando saiu da seleção, foi para a Globo. Saiu da Globo, foi para a Tupi, da Tupi ele foi para a JB, depois ele voltou com o Valdir Amaral, e aí... faleceu em 90, mas o Valdir Amaral já tinha saído, eles todos saíram em 88. Porque o grande problema da Rádio Nacional é que é uma rádio pública e política. Então, por exemplo, às vezes teve grandes diretores que conheciam rádio. O Milton Gonçalves, mas teve outros que eu nem vou citar, não conhecia a rádio, sabia nem situar a rádio no dial. E aí tirava o futebol do ar, tirava o comunicador do ar, botava no corredor, entendeu? Falta de preparo. Esse foi um dos grandes males da Rádio Nacional, que até 90 depois ela começou a definhar, ficou 3 anos sem futebol, depois voltou com o Penido, aí o Penido, coitado, fez uma Copa do Mundo, eu estava presente na equipe do Penido, mas não fui para a Copa, estava aqui, muita dificuldade, aí mudou a direção em Brasília, encerra o contrato, entendeu? Passou por uma série de pessoas, que eu nem vou citar em questão de respeito, mas que não conheciam rádio. E rádio é para quem gosta de rádio e conhece rádio. Ô, Fabiano, nós somos do rádio, sim, no tipo de... Uma coisa que eu sou... Quem me conhece sabe, eu não sou arrogante, não sou prepotente, trato todo mundo com carinho, mas a gente tem que ser um pouco... não pode fugir da realidade. Quem faz rádio faz tudo. Quem faz esporte faz tudo. Porque você vê, esses grandes locutores de televisão, todos passaram pelo rádio. Sim. Luiz Roberto, Villani, Luiz Carlos Júnior, Galvão Bueno, Sérgio Maurício, todos. Daniel Pereira, João Guilherme, todos do esporte. Passaram, é verdade. Tudo passaram pelo rádio. Que o rádio te dá uma coisa. Fabiano, vou dar um exemplo aqui. Na Rádio Tupi, no outro dia, no jogo do Real Madrid com o Borussia... Não, o Porto com... Não foi Porto, não. Foi Benfica, que o jogo ficou parado. Sim. Nós seguramos uma jornada de 2 horas com o jogo parado. Aí a sensibilidade das pessoas que conhecem rádio começou a falar de Flamengo, de Botafogo, de Fluminense, de Palmeiras, a gente quando viu, voltou o jogo. Entendeu? O esporte dá uma mobilidade. O rádio tem essa, né? E o esporte o improviso do rádio não é só você... vamos falar esse agora. Não, você tem um conhecimento do que pode e do que não pode, né? Que deve e que não deve. Eu anoto pouca coisa. Eu anoto as escalações e o tempo do gol. Eu marco muito o jogador por detalhe, pela chuteira, pela maneira... E eu assisto muito futebol. Eu sou um cara viciado em futebol. Até às vezes a minha mulher reclama, eu chego num jogo domingo, 8 horas da noite...
vou tomar um banho, como alguma coisa, aí volto pra sala e digo, pô, no rádio você não tem roteiro aí, você faz tudo. Tu lê noticiário, você apresenta programa, você é versátil, você é do rádio, cara. Eu acho que o rádio ele tem essa condição de te colocar numa furada muitas vezes, né? Você fala assim, ó, vai lá, furada no sentido de, você nunca fez isso, mas vai lá e faz, pô, se vira. Vai e faz, pô. Se vira, e isso acontece. Rapaz, eu posso contar uma coisa aqui, eu estava fazendo um jogo pela Rádio Nacional, Geladão. Geladão, por quem está nos acompanhando entender, é uma transmissão de tubo pela TV. Aí, que não é mais de tubo, né? Agora, a TV não é mais de tubo. Mas tubo. Sei. Aí o locutor de Brasília, excelente locutor, André Luiz Mendes, ele estava em Brasília e eu no estúdio da rádio no Rio. Aí caiu o sinal da NET. Ai, Jesus. Aí, só aqui no Rio. Olha, eu comentei o jogo sem ver. ouvindo ele, e aí, Valdir, pediu tempo, e aí, o jogo? Falei, Flamengo e Atlético Paranaense. Caramba. Aí eu acho que foi 2011, 2012. Aí eu falei, não, o Flamengo tá bem, tá se movimentando, mas tem que tomar cuidado com o lado esquerdo. No final do jogo, eu falei para André, eu fiquei, o primeiro tempo, praticamente, todos os canetes caiu. Ele, puta... Mas caramba, é o improviso que você tem, cara. Não só improviso, também a organização. Você tem que ouvir, né? Ele narrando o jogo, você já tem uma ideia do que está acontecendo. Tinha outro repórter ou só você? Tinha um repórter, estava lá em Brasília, ele no campo, um repórter no campo, eu no estúdio e ele no estúdio de Brasília, da Rádio Nacional de Brasília. Caramba. E eu, papai... Durante 1 ano e 8 meses... Eu trabalhei de casa no período da pandemia. Eu levei uma timeline para casa, eles me deram uma timeline, e eu, num quarto lá que tem na casa, eu montei um mini estúdio. Eu, durante 1 ano e 8 meses, eu apresentei programa musical, aí mandava por e-mail as músicas, as deixas eu combinava, e trabalhei de cada 1 ano e 8 meses. E só falava com o operador antes de entrar no ar, testava o som, ia pro ar, e agora com o Zap era mais fácil, pula essa música aqui, põe a outra, Mas fiz 1 ano e 8 meses de casa. O Washington também ficou assim um tempo, né? O Washington não conheceu Santa Luzia, sabia? Prédio da Tupi. É mesmo? Eu não... porque ele ficou... O Washington ficou uns 3 anos até falecer em casa. Fazia de casa. Bom, ele montou... A Tupi montou um super estúdio para ele, né? Ele fazia tudo de casa. Teve um também que era da Globo. O Luiz Mendes. O Luiz Mendes. Inclusive, eu fazia um programa na internet que era Futebol por Músico. Rapaziada músico e que falava de futebol. Aí você sabe que dava, né? Músico que tem nada de futebol, né? É uma brigalhada sem fim, mas era tudo músico. E aí o Luiz Mendes participou com a gente na época, por telefone. A Globo montou tudo para ele em casa. Ele falou assim, tô no intervalo do programa aqui, vamos falar. Aí falava rapidinho, voltava pro programa, foi muito bom falar com o Luiz Mendes. Rapaz, antigamente, já aconteceu uma vez, era repórter ainda, né? E antigamente o repórter entrava no vestiário, entrevistava. Isso, né? Aí, rapaz, eu estava gravando era muito programa naquela época, você gravava, mas estava aí eu tô entrevistando, gravando uma matéria para de noite, aí o locutor me chama, o comentário me chama, aí eu voltei, deixei o gravador com o cara e continuei falando. Entendeu? Não, o rádio te dá muita experiência. Aliás, isso é uma coisa que não acontece, negócio do vestiário, né? Agora acabou. Agora é zona mista, mas eu peguei época boa. Agora é zona mista. E só o técnico Só o técnico fala. E alguns clubes abrem a zona mista. A zona mista, para quem está nos acompanhando, é onde você faz um gradeado, aí os jogadores passam por aqui, aí você fala, depende da boa vontade. Mas o técnico é obrigatório por contrato. Sim. Nossa, eu lembro dessa época, vários imprevistos aconteciam com a própria TV, né? De ver o cara na banheira, né? Você cansei de entrevistar você. Outra coisa legal também, que hoje não tem mais, as equipes entravam cada uma para o vestiário. Aí você falava, pelo túnel à esquerda está entrando o Flamengo, camisa preta e vermelha, calção branco, meia... Aí o outro dizia, pelo túnel à direita está saindo o Botafogo, calção preto, meia cinza, camisa branca. Era outra. Agora está todo mundo junto, uma coisa, sabe? Eu sou nostálgico nesse sentido. Eu também.
Eu acho que aquela época a gente muito vivia melhor. um futebol mais Brasil, né? E outra coisa, com todo respeito, vulgarizar o hino nacional. Antigamente o hino nacional tocava só em jogos do Brasil, e em jogos decisivos de Libertadores, de Mundial de Clube. Hoje toca todo jogo, as torcidas não respeitam, cantam em cima do hino. Quando lá no Atlético, quando não fala, tem uma parte do hino que fala do Cruzeiro, né? Eles não falam. Então, uma série de... Eu acho que a CBF tinha que mudar duas coisas. O hino ser uma coisa só em jogos da seleção e a entrada normal, cada um... Porque agora ficou aquele negócio tudo... Aí tu vê lá as equipes tudo muito posicionadas, aí tá faltando um, tem que entrar todos 22 juntos. Perdeu aquele glamour. Na escalação era vaiado. Quando você anunciava o goleiro, o time vaiava. Pô, perdeu o glamour. O futebol perdeu um pouco o glamour. Valdir, o futebol... a gente está falando de rádio, né? O futebol do rádio hoje... você acha que muitas transmissões da Tupi, por exemplo, são feitas pela TV, né? Alguns lá em loco, mas muitos são feitos como outras rádios. O Edson Mauro também faz na TV. Todo mundo. Agora não tem... O rádio mudou muito. Hoje, eu sou de uma geração que até 2018 a própria nacional viajava para comentarista, locutor, repórter e operador. Depois mudou. E depois da pandemia as coisas mudaram muito. E hoje... Não só a Rádio Tupi, como todo mundo, até por questão de custo, e até melhor para você trabalhar com duas TVs como a gente trabalha. Só vai repórter. Mudou muito as transmissões. Hoje, antigamente, a gente tinha uma coisa muito importante. Os jogos você fazia opcional. Agora, com a televisão, você vê... Tem um Flamengo e São Paulo, dá um exemplo aqui do que passou. Teve o Flamengo e São Paulo sábado, acabou o jogo, colou Vasco e Botafogo. Antigamente você tinha os dois jogos no mesmo horário. Aí aquela disputa da rádio, qual que ia transmitir. Sim. Então hoje, com o advento da TV a cabo e a TV comprando os jogos, ela facilita para quem está em casa. Mas o rádio também não complica. Mas existia essa concorrência. Existia essa concorrência. Eu lembro disso. Existia essa concorrência. Qual jogo ia transmitir, né? Eu peguei uma época com Orlando Batista de fazer muito jogo do Vasco. Porque quando o Vasco jogava, seguiu o Vasco, depois seguiu o Botafogo. O Flamengo sempre foi o time que a Rádio Tupi e a Rádio Globo sempre apostaram. Que era o time que ainda continua sendo de maior torcida. Eu acho que a maior torcida do Brasil mesmo, disparado, onde vai ter um flamenguista. Eu acho que é justo. Eu cobri o Flamengo, sei da força do Flamengo, tenho grandes amigos no Flamengo. E tem uma coisa, eu chego lá no Flamengo e tenho maior amizade com todo mundo lá. Eu sempre fui um cara que nunca... Fabiano, eu tenho esse orgulho na minha vida. Eu estou falando aqui para quem acompanha, olha quem está falando. Eu sempre procurei... Até hoje, campo e bola. Eu não quero saber o que o jogador faz fora de campo. Isso não é problema meu. Eu tenho que saber se ele jogou, se ele treinou, se ele jogou bem, se ele jogou mal. Por isso que até hoje eu tenho amizade com esses caras todos. Edmundo, outro dia eu contei o Romário no restaurante, a gente conversou, Edmundo, trabalhei com vários deles na televisão. O Renato é meu amigo, Túlio, Bebeto, porque eu sempre respeitei, Fabiano. Eu nunca entrei no lado... pessoal. E hoje tem um pessoal que está começando em rádio, não digo nem rádio, mas até internet e site. Esquece um pouco a vida pessoal, foca no jogador. Por isso que esse afastamento da imprensa está acontecendo. Na minha geração não acontecia isso. Mas é porque os caras querem like, Valdir. Os caras querem like, aí melhor falar que o fulano saiu com fulana, que estava bêbado, do que falar que ele jogou bem. Se você vê a postura dos profissionais da Rádio Tupi, a gente só fala de campo e bola. Temos um programa o Giro Esportivo de 10 à meia-noite com uma baita audiência. Tem o show da galera que eu participei também do Giro há muito tempo. Tem o Bola em Jogo. E a gente foca, a gente brinca, a gente sacaneia um ao outro, brinca, mas sempre respeitando a instituição e o lado pessoal de cada um. A gente analisa campo e bola. Agora eu falo como ouvinte, né? Vou falar como ouvinte. Você, Gerson e o Dé, vocês são sensacionais. Quando vocês estão juntos ali a apresentação, né? Do Heraldo. O Heraldo é assim, eu acho que é o concurso, é o melhor de todos, o Heraldo. Mas vocês quando estão juntos, como ali na mesa, aquilo é sensacional. Gerson, Dé e Valdir. A minha mulher fala para mim que eu sou um privilegiado. E eu agradeço só mesmo, porque eu passo 3 horas ganhando para rir.
rir e me você não se diverte com os caras. A gente fala sério, mas num programa de 3 horas você tem que brincar. E o ouvinte entrou na pilha, participa. Todo dia o cara chamou, seu cabeçudo. Não, o Gerson, eu acho que ele já é engraçado, até falando sério, é engraçado. Então, a gente se diverte ali, Fabiano. E a audiência da rádio é impressionante. E é um programa leve, é um programa respeitoso. Não é clubista. Não é clubista. A gente fala de todo mundo. Né? E faz um panorama. O Heraldo é Botafogo, eu sou Botafogo, o Gerson é Fluminense Botafogo, o Dé é América, mas a gente ali critica e elogia todo mundo. Elogiamos o Flamengo, o Fluminense, elogiamos o Fluminense de Não, ali vocês são profissionais, né? Programa. A gente se diverte, se diverte, brinca e o ouvinte gosta, cara. O que entra de zap é brincadeira. Eu, tô lá, vejo isso. Ô, Valdir, infelizmente a gente está caminhando já para o finalzinho, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da sua saída lá da Rádio Nacional. Aí dali você foi para Tupi. Fui. Aí foi uma transição rápida, né? Rápida. O que aconteceu é o seguinte, o ano passado eu recebi um convite do Edilson para fazer o Giro Esportivo. Aí comuniquei na Rádio Nacional, chamei o Paulo Gaetano, que hoje é o chefe do esporte da rádio da TV, um cara boníssimo, excelente, profissional. Falei, Gaetano, olha só, eu vou me aposentar. Recebi um convite para fazer um programa na Tupi, porque não vai interferir. Só o programa, não entrava em jornada, só o Giro Esportivo. Recebi para fazer só o Giro, de 10 a minutos, não vai interferir, vou continuar fazendo jornada. Aí fiz. Aí em outubro eu fui operar o quadril, que eu tive um problema de quadril, botei uma prótese no quadril. Aí, quando eu voltei, aí eu conversei com o pessoal lá, com a Karen, principalmente, com a pessoa maravilhosa, que é a coordenadora. Karen, eu vou fazer prótese do quadril, no ano que vem eu vou me aposentar. Tudo bem, aí eu fiz a prótese no quadril e fiquei trabalhando, fiquei em casa um mês e pouco em casa, voltei em novembro, aí me emocionei demais no ar, fiz aquela final do Botafogo me emocionei demais, fiz a final do Botafogo na Libertadores, no estúdio, foi uma emoção muito grande para mim, um sonho que eu tinha de ver o Botafogo campeão, me emocionei. Essa imagem eu não vi, não. Tem mais essa imagem no YouTube? Eu acho que tem, cara. Eu lembro do Apolinho no Flamengo 2019, que ele ficou todo parado. Eu sei que eles abriram o programa da TV Brasil colocando a minha imagem. Aí eu não sei se ainda tem. Aí eu tive alguns sonhos. Em 89 também eu me emocionei muito, que era o meu sonho de ser repórter e Botafogo campeão. Eu fiz aquele jogo 21 de junho contra o Flamengo. Aí, Maurício, né? Do Maurício. Aí, em dezembro, eu tirei férias. Aí a Karen falou, quando é que você sai? Eu falei, eu saio em fevereiro. Aí eu saí em fevereiro, ela falou, tu quer vir fazer umas férias aqui, com possibilidade de continuar? Aí eu fui fazer as férias do Rubem Leão, que acabou pedindo para sair com os problemas de saúde, um doce de pessoa, um comentarista maravilhoso, um ser humano fantástico, ele pediu para sair com problema de saúde. Aí eu continuei. Foi uma transição. Eu não cheguei a ficar... Você não ficou, saiu de um para o outro. 12 dias, mais ou menos, 15 dias, porque 1º de março eu saí 17 de fevereiro. Aí fiquei hoje em casa, e 1º de março eu comecei na Tupi. Sensacional. E agora fazendo o jogo e tudo. Então, graças a Deus... Você já narrou alguma coisa? Já narrou alguma vez? Não, nunca, não quis me arvorar. Já aconteceu um lance, o narrador se atrasou. Aí eu vou botar aqui. Não vou dar o nome, porque ele vai ficar pé da vida comigo. Vou falar o nome, Ricardo Mazella, meu amigo. Ricardo Mazella. Figura doce. Mazella se atrasou. Jogo do Flamengo, no Newton Santos. Aí Mazella se atrasou, e passaram para mim na cabine, voltou para mim. Eu falei, vai começar o jogo. Aí, daqui a pouco, a bola vai rolar. Vai começar a enrolar. 4 minutos do primeiro tempo, permanece 0 Flamengo, 0 Volta Redonda, até pouco ele chegou. Aí quando ele chegou, peguei o meu caderno de anoto, passei pra ele, falei, tá chegando ele, quem Flamengo? Aí eu joguei pro narrador, ele já entrou, cara, pegou o fone e saiu narrando. Mas eu não narrei, eu fiquei enrolando. Entendi. Foi a única coisa que eu não fiz é narrar. Não vou, Fabiano, não vou. Não é o que você pretende, não dá. Teve um jogo também, lá em Curitiba, Flamengo e Atlético Paranaense. E o banheiro do lado da Arena da Baixada é longe pra caramba. E o locutor demorou. Demorou. Começou o segundo tempo. E eu continuei comentando o jogo. E a bancada na Arena da Baixada não tem cabine, é bancada.
Aí daqui a pouco, com uns 5 minutos do segundo tempo, vai começar o segundo tempo de 1 para o Atlético Paranaense, 0 para o Flamengo. Aí os caras tudo olharam para trás. Cadê o... Já tinha rolado. O rádio esportivo tem muita coisa. Rapaz, eu passava o dia contando história de rádio pra você. Pô, Valdir, mas tem aqui no Olha Quem Está Falando, não pode faltar, é o microfone aberto. O microfone aberto é a saia justa do radialista, seja ele quem for, né? Porque já te passaram por aqui repórteres, já passaram jornalistas, operadores, no caso do Loureiro também, mas tem que ter um Sérgio microfone. Loureiro? Sérgio Loureiro. Amigo, gente boa. Loureiro. Esse, também a história do rádio. E aí, tem um microfone aberto? Tem, eu vou te contar. Abel Braga foi contratado técnico para ser técnico do Botafogo. Parou de jogar, foi ser técnico do Botafogo. E a Rádio Nacional tinha muito programa. Você tinha de 7h45 às 8 um programa chamado Primeiro Tempo, que o Denis apresentava. Aí tinha de 11 a 1 o Bate-Bola Nacional. 5 às 7 no Mundo da Bola. 8h30, 9h30, Bate-Bola, segunda edição. E 11 à meia-noite, Nacional Esporte. Só não era ao vivo. O de 11 à meia-noite e o de 7h40 às 8. O resto era tudo ao vivo. Pô, minhas filhas, cansei de não poder ir à festa de criança. A única coisa que eu não abria a mão era a festa de pai em colégio. Eu nunca deixei. O resto, pô, minha mulher reclamava pra caramba. Aí o Abel assumiu o técnico do Botafogo. Aí eu gravei com o Abel para o bate-bola. Aí recebo uma ligação do Denis e falei, olha, eu não quero gravado, eu quero ao vivo. Falei, putz, grilo. Aí eu fui com o Abel é um doce de pessoa. Eu falei, Abel, quer um lugar para mim? Pô, tô novo lá na Rádio Nacional. Pô, me dá teu telefone para botar você de casa, que o Denis quer ao vivo, quer falar com você. Ele falou, tá, mas eu não tô em casa. Abel morava no Leblon, ainda mora até hoje. E ele estava na casa dos pais falecidos, na Vila da Penha. Aí, falei, posso te ligar? 8h30, 8h35, vou abrir o programa. Não, pode me ligar que eu estou lá. Eita. Aí entreguei para o coordenador o telefone. Aí, Fabiano, o coordenador entregou, atendeu a mãe do Abel. Aí, o garoto, a mãe dele perguntou, quer falar com quem? Com o Abelão ou com o Abelzinho? Eita! Aí, cara, chamaram o pai do Abel, aí chamaram o Abelão. Aí o Denis abre, está começando o bate-bola nacional, o Botafogo tem novo técnico, não é isso, Valdir? O Botafogo tem novo técnico, tinha jogo domingo com o Vasco. Isso sexta-feira. Tá conosco o técnico Abel. Boa noite, Abel. Aí o pai dele falou, boa noite, eu não sou o Abel, eu sou o pai do Abel. Aí meteu o comercial. Aí entrou o comercial. Não, mas o Abel estava lá. Mas o Abel, o pai do Abel também se chamava Abel. Não, aí o que acontece? A mãe, quando atendeu, perguntou, o Abel é chamado de Abelzinho em casa. O produtor atendeu, o coordenador que ligou, ele pensou que Abelzinho fosse o filho do Abel. Tá, entendi. Aí falou, tá ok, virou pra mim e falou, tá ok. Falei, pode abrir, pode chamar. Aí chamou, pô, fez aquilo. Eu não sou o Abel. Aí eu abri, boa noite, Abel, tá contigo. E o Denis tomou pra ele. Boa noite, Abel, você está com o time definido pra domingo? Eu falei, não sou o Abel, eu sou o pai do Abel. Essa ficou a história. Tanto é que o Abel chama de Abelão hoje, né? Abelão. Como também tem um outro rapidinho que não é comigo, que eu sou, porque mataram o Roberto Carlos, né? Tinha um locutor da rádio lá de Cachoeira de Itapemirim. Não vou dar o nome porque ele tá vivo, ele vai matar. Mas ele mandou, ele mandou no ar, a Rádio Cachoeira FM. Sempre que o Roberto Carlos esteve no México, teve problema de saúde. Aí ele abriu, do México vê notícia, Cachoeira está de luto, morreu o rei Roberto Carlos. Aí começaram a tocar música do Roberto Carlos o tempo todo. De onde ele tirou isso? Diz que vê notícia do México, daqui a pouco ele volta, do México vê notícia, não morreu o rei Roberto Carlos. O que falta é uma boa apuração, né? Foi direto, cara. Isso eu aprendi com os caras. É melhor você demorar a dar notícia do que você assim, né? Depois se desmentir. Antigamente tinha uma loucura no rádio, negócio de renda. Tu tinha que dar primeiro que o placar. Puta, era uma briga, Tupi, Globo Nacional. O Brandão era eu, Pedro Costa, todo mundo esperando sair a renda. Pô, quando saía a renda, aí tu tinha que sair lá pra fora, que não dava sinal, e no BTP...
Renda! Mas tinha que ser exato, né? Porque depois apareceu no placar. Os caras cobravam para. O Valdir Amaral cobrava para dar antes do placar. Caramba. Aí tu tinha que ir lá. E lá não pegava o BTP. BTP, tu chegou a pegar o BTP, né? Não peguei. BTP, negócio que. Aí eu trabalhei na Rádio Nacional, tinha um carro móvel, aí você seguia a delegação, você tá passando aqui, né? O Flamengo está deixando aqui a concentração, o Flamengo você estava em São Conrado. Placa no ônibus, placa tal, número tal, tá passando aqui no túnel Rebouças daqui a pouco. Aí quando você chegava no Maracanã, já tinha um repórter esperando o Flamengo. Pô, é uma loucura a cobertura de grande jogo, cara. Hoje, infelizmente, não tem mais isso. Hoje a TV já faz tudo, né? Mas o BTP tem história, o BTP é bom pra caramba. Ô, Valdir, eu gostaria de te presentear, rapaz, com esse singelo presente. Muito obrigado, né? Pela sua presença aqui no Olha Quem Está Falando. Muito obrigado. Uma camisa como essa aqui. Muito obrigado, vou usar com maior carinho. Agradecer imensamente a sua presença. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Valdir Luiz, aqui no Olha Quem Está Falando. E a gente se encontra no próximo vídeo. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar. Bate-bola Nacional. Apresentação.